Meu nome é Hugo Gabriel Messias Pantoja, eu nasci em Porto Velho. Porto Velho foi onde o Hugo nasceu, né? No Hospital Pan-Americano, que nem existe mais. A minha família toda estava muito animada para me receber, que eu era até então o filho único dos meus pais, né? E da minha avó era o primeiro netinho, das minhas avós, né? Eu era o primeiro netinho. Eu era, assim, um xodó pra eles todos. E foi muito legal quando eu cheguei ao mundo, que todos eles estavam me esperando. E eu cresci uma infância muito feliz, porque minha família inteira, por eu talvez ter sido assim, o primeiro netinho e tudo, eles sempre me deram muito amor. E com certeza eu vejo que isso reflete muito na minha música e no que eu passo através dela, porque acho que se eu não tivesse recebido esse amor no começo, eu não teria conseguido expressar isso mais lá na frente. Olha, meus pais eram muito novos quando eu nasci. Eu cresci numa família com muito amor, mas eles eram muito novos, assim. Tem até umas situações interessantes, que, por exemplo, no meu aniversário, por eles estarem saindo também dessa fase de adolescente, com 17 ou 16, né? Meu pai com 17 anos, minha mãe com 16, estavam saindo, assim, na escola, né? Então, os meus aniversários, os primeiros aniversários do 0 anos até os 5, mais ou menos, até os 9 ainda tinham os colegas dele que iam frequentar os meus aniversários. Ser pai para mim aos 17 anos foi um grande desafio, foi o início das responsabilidades já da vida adulta, né? Começamos a trabalhar, então eu já antes dele nascer, né, ainda na escola, já comecei a trabalhar e desde então nunca parei. Então ele veio também para emancipar, né? Nos emancipar. Eu tenho várias histórias com ele, várias histórias engraçadas, né? Várias situações inusitadas que a gente já viveu, né? Dentre elas que eu posso citar aqui, eu lembro muito bem, nós fomos a uma loja, ele ainda criança, né? Eu falei, filho, nós vamos só ver, nós não vamos comprar, né? Então, ao entrar na loja, o que ele fez? Quando a vendedora veio se apresentar, falou, vocês querem alguma coisa? Não, meu pai só tá vendo, não tem dinheiro, só veio olhar. já me deixou ali constrangido, foi um momento de criança mesmo, né? Bem natural dele. Bom, eu percebi logo o talento dele quando jovem, né? Eu sempre toquei violão, meu irmão também tocou violão e ele sempre nos acompanhava, desde criança teve aí a familiarização com os instrumentos, né? E ele, por volta de 10, 11 anos, começou a se interessar também pela composição, né? E aí foi quando a veia da música realmente começou a surgir e ele já queria começar a compor e sempre foi um artista autoral. Ele nunca pensou em fazer as músicas dos outros artistas, ele sempre pensou em fazer as músicas dele, né? A minha loucura bate feito chocolate e estremece com a tua... Nesse tempo aí de criança, de mais novo, né, tiveram inclusive várias músicas que se perderam, porque ele não conseguia transcrever todas, né? Na época ele pensava nas músicas, compunha e tocava e não escrevia, tocava já sempre de cabeça, a gente sabia algumas, e aí depois de muito tempo, quando já crescido, então a gente buscou o registro dessas músicas, né? Foi aí nesse período que eu chamei ele e falou, pai, eu quero compor, e eu quero compor as minhas músicas, eu quero tocar minhas músicas, eu quero ser um artista autoral. E aí foi quando a gente tomou a iniciativa de registrar. Eu pedi para ele escreva todas as suas músicas, ele escreveu todas elas, né? Demorou um tempo ainda para que ele lembrasse e escreveu todas elas. E aí nós fomos ao cartório, reconhecemos firma dele, que nem isso tinha, reconhecemos firma dele e aí registramos todas as músicas, aliás, todas não, né? Muitas músicas que ele tem aí. Em Porto Velho, eu cresci no bairro
Clodoaldo Pontes Pinto, né, o famoso 4 de janeiro. E aí eu passei minha infância praticamente toda ali, né, até os meus 13 anos. Logo nos meus primeiros anos assim, de vida, eu tive muito apoio, como eu disse, assim, das minhas avós, né? Os meus pais tiveram apoio dos meus avós, então, enquanto eles estavam estudando, ainda buscando os conhecimentos, né, fazendo faculdade, trabalhando, eu ficava na casa de uma das minhas avós, a avó Helena, na parte da noite, e na parte do dia eu passava na casa da minha avó Célia. E foi um período maravilhoso, assim, que eu me lembro de ter várias memórias, assim, afetivas. O Hugo sempre foi uma criança muito dócil, amável. Nunca foi uma criança de brigas, de encrencas. Quando ele cresceu mais um pouquinho, ele gostava muito de cantar. E ele foi também, quando ele já estava um pouquinho grande, ele já foi, de criança ele ganhou a primeira bateria, de criança mesmo. Depois foi crescendo, aí foi desenvolvendo mais no lado de gostar de cantar. Tinha umas músicas muito queridinhas dele, ele deitava na cama, cantava. Sempre foi assim, alegre, muito aplicado, estudioso. Uma criança muito tranquila. Nunca lembro de ter visto nenhuma briga dele com ninguém. Muito sempre tranquilo, carinhoso, muito dócil. Sempre tive um carinho muito grande pelas minhas duas vovós e elas também sempre me incentivaram depois quando eu cresci. Nesse período da infância também, eu acho que eu pude acho que ter o privilégio de conviver com as minhas duas vovós, né? Que assim, quantas pessoas tem de gente que mora longe, né? E eu tive esse privilégio de viver com elas, assim, praticamente as duas no mesmo dia. Então, eu acho que eu sou um sortudo. Quando criança, né, ele nasceu aqui, né, em Porto Velho. A convivência dele foi aqui com a gente mesmo, né, que nós cuidamos, Dona Célia também, que é a avó da Lila, né, que a gente chama de Célia. E ele ficava a maior parte do tempo na casa da Dona Célia, porque tanto eu como a Dona Célia trabalhávamos, a mãe dele estudava, a Elina estudava, então ele só vinha à noite para casa. No outro dia retornava de novo. Tinha a Áurea também, que era da casa da Dona Célia, foi uma mãezona, até hoje ele chama ela de mãe, né? Tinha a Michele, todos da casa, muito carinho. Ele sempre foi uma criança muito carinhosa e muito gostoso de conviver com ele. Aí com os 14 anos, ele resolveu ir morar com a mãe. Então isso também deixou um pouco abalada, porque foi com 14 anos que ele foi. Então isso aí foi a mesma coisa assim, a gente perdeu o chão, né, ficar sem ele. Mas ao mesmo tempo a gente sabia que ele tinha que conviver com a mãe também, né? E foi muito bom, né? Porque tinha que ter a aproximação, mesmo deixando os avós aqui, pai, mas a gente nunca perdeu o contato. Então isso aí foi assim, não foi uma perca, foi um crescimento para ele, ter o contato mais direto com a mãe. Quando ele volta já é aquela expectativa, né, por ele ter crescido, ter amadurecido, entendeu? Ele é um menino muito bom, muito educado, sabe? Então isso aí pra gente é tudo, né? Porque ele herdou também do pai, o jeito dele de falar, de conversar com as pessoas, é o pai. Há uma voz que eu tenho guardado desde que me avisa, me lembra, me fala sobre destino, me mostrando que eu vou te encontrar nesse mundo, eu não tô sozinho. Nessas vidas inundas se falam tantos caminhos, nessas pistas e poços entrego sentido. Tua voz me completa em mesmo lugar que a gente se encontra.
às vezes. Nos domingos, eu passava, querendo ou não, eu sinto que eu era bem equilibrado, mas eu passava mais tempo na casa da minha avó Helena, que mora ali perto da comunidade Divino Espírito Santo. Porém, eu não ia na igreja com a avó Helena, eu ia na igreja com a avó Célia. Eu morava também ali perto, tudo a gente morava pertinho ali. Mas a gente frequentava, eu ia com a minha avó Célia, saía, fazia catequese, fiz até bons anos aí de catequese, né? E foi uma comunidade muito, muito interessante também para minha história, no sentido geral, porque meus pais se conheceram no grupo de jovens da Divino Espírito Santo. Então, eu acho que se não existisse o grupo de jovens e toda essa conexão de destino, talvez eu não estaria falando com vocês. Que isso ainda faz nos lembrar até hoje que ele comia tudinho, quando ele era pequeno ainda. Comia bem, comia os ossinhos da galinha, raspava bem, depois disse assim, olha, isso aqui eu vou deixar pro Lapião, que ele era Lampião, o nome do cachorro, mas ele só chamava Lapião ainda, que ele era bem criança. Minha mãe, né, Eline, ela, assim, são duas pessoas completamente diferentes. O Pedro Paulo, o Pepe, meu pai, e a mamãe, que é Eline. Elas são duas cabeças que pensam totalmente diferentes e que é um privilégio, assim, ter eles dois, porque eu acho que muito pelo fato de eles serem novos, né, me terem muito novos, eles também têm tiveram uma cabeça muito aberta comigo de conversar. Eu sempre pude sempre me senti muito próximo do meu pai e da minha mãe. E apesar na minha infância eu não convivi, eu não morei com o meu pai, mas eu sempre convivi com ele. Ele sempre foi muito presente na minha vida, né? Nunca teve essa distância, mesmo eles sendo separados, né? A infância do Ixan em relação à música, ele com seus 3 aninhos, ele já apresentava uma aptidão a ter interesse por instrumentos. E sempre tinha uma guitarra, um violão, pediu até uma bateria uma vez, e ele sempre teve esse dom e buscar pela música. E na adolescência, na pré-adolescência, ele tem o maior contato, né, com escolas de música e começou a aprimorar seus dons, sempre escrevendo, fazendo suas melodias, suas composições, e até nos festivais das escolas de música, nos festivais já na adolescência também, ele sempre gostava de se apresentar com música autoral. Eu sempre achava, por que sua música, né, ser música autoral? Sempre falava, poxa filho, por que você não é intérprete, né? Canta de alguns músicos internacionais, nacionais. E sempre quando ele ia se apresentar, vários colegas tinham as músicas intérpretes e ele sempre com a sua música autoral. Teve uma vez uma apresentação, todos eram intérpretes e só tinha ele com música autoral e o nome dele ao lado. E ele sempre acreditou na música. E às vezes eu falava, poxa filho, né, seja intérprete. Ele falou assim, canta música de outros artistas. E ele falou, não mãe, mas eu também sou um artista. O papai, ele tem uma influência muito, muito interessante na minha carreira musical, assim, no meu interesse pela música. Eu não sei antes de falar de carreira, né, no meu interesse pela música. Porque ele sempre tocou violão. E essa coisa dele tocar violão, o meu vô Pádua, que ele sempre também incentivou tanto meu tio quanto meu pai a tocar em algum instrumento. Eles sempre foram muito ligados, tanto meu tio quanto meu pai, à música, né? E acho que essa conexão veio daí, sabe? Esse meu interesse pela música veio daí. A avó dele colocou ele na escola de música. Aos finais de ano, sempre tiveram os recitais dessa escola de música, onde as crianças se apresentam e mostram ali seus talentos. Quem aprendeu a tocar violão, quem aprendeu a cantar, quem aprendeu a tocar teclado, bateria, enfim. E nesse recital, sempre eram músicas de artistas em que as crianças se apresentavam e tocavam. E ele, desde todos os recitais que participou, sempre tocou e cantou as músicas dele. Vou aprender. Nossa, o Hugo
é muito tempo atrás, né? Que a gente tem que lembrar de quando ele era criancinha ainda, passou 11 anos, se eu não estou enganado, 10, 11 anos, era criança. E eu dei aula de teoria musical para ele. E, nossa, recordando assim, era uma criança que, normal, aquela criança de sempre, que não gosta de estudar teoria musical, né? Que o Hugo sempre foi aquela pessoa maravilhosa que ele é hoje, mas infelizmente ele não gostava de tocar teoria, ele queria pular etapas, queria tocar o violão dele. Ele na Vila Lobos, ele pegou uma época boa da Vila Lobos. A gente estava relembrando algumas histórias, e uma das histórias mais gostosas que a gente tem foi da vez que a gente tinha um convênio em Rondônia com Rio de Janeiro. Nós fizemos nosso curso, tanto eu como a Marina, minha esposa, nós fizemos nosso curso de bacharelado no Rio de Janeiro. Então o que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria com o Conservatório Brasileiro de Música. E quem tinha que fazer a prova prática? O Hugo. Então ele vinha com a banca dos professores do Rio de Janeiro, juntamente com nossos professores aqui em Rondônia, e o Hugo fazendo a prova. Agora você imagina o molequinho de 10, 11, 12 anos, 3 anos que ele se passou estudando na escola e tendo que tocar na frente dos professores do Rio de Janeiro. Quando ele me mandou uma mensagem falando assim: professor, eu estou assim realizando o meu sonho como músico, eu falei, nem respondi, que é tanta gente que a gente conhece. Eu falei, quem será que é, né? Depois de algum tempo que caiu a ficha, eu falei, gente, é o Ixan, é o Hugo. Isso quer dizer que Ixan e Hugo, então mudou, e esse nome artístico, e hoje a gente vê assim que como é gratificante para nós como professores a gente fazer parte dessa evolução, mais uma grande história para o norte, para Rondônia, né, para a Amazônia em geral. Então, para a gente é um orgulho muito grande fazer parte dessa trajetória. E depois disso tudo ainda, participamos de shows dele com a nossa orquestra, com músicos profissionais e tocando com profissionais, né? Então ele vê toda essa, desde criancinha e hoje se tornando esse profissional maravilhoso, representando o nosso estado de Rondônia, nos enche de orgulho. O meu tio, o Antônio de Pádua Júnior, o tio Júnior, que a gente chamava de tio Júnior, ele foi, acho que o meu primeiro produtor. Eu falo que ele foi o meu primeiro produtor porque nessa parte musical, meu tio ele sempre me incentivou muito, e ele era uma alegria, assim, na casa. Eu ficava muito feliz quando ele chegava, porque era a alegria que na minha vida, na minha infância, foi muito mais feliz com a presença dele. E porque ele me levava pra brincar, a gente fazia várias brincadeiras, ele era uma pessoa muito engraçada. E nessa parte musical mesmo, eu falo que ele foi o meu primeiro produtor, porque ele fez o meu primeiro clipe, um clipe assim todo engraçado, porque hoje a gente morre de rir, assim, porque um dia ele chegou na casa da minha avó Helena, e com uma câmerazinha que ele tinha comprado, daquelas que abre assim, falando que se arruma aí que a gente vai gravar em alguns pontos na cidade. E aí eu não tava nem esperando, eu falei, vamos, tio. E aí ele me levou pra Estrada de Ferro. A gente fez, olha, pra vocês terem noção, meu primeiro clipe foi rondoniense. Foi aqui na terra, porque foi lá na Estrada de Ferro, Madeira Mamoré. E eu tinha ali por volta de uns 9 anos de idade, quando esse clipe foi feito, assim. Foi uma coisa muito interessante, muito, muito engraçada, assim, de ver. Mas ele sempre me incentivando. Quando eu comecei a mostrar esse meu lado mais artístico, a tirar minhas primeiras notas, né, meus primeiros acordes, e mostrar minhas primeiras canções, ele gostou muito da Brinquedo Certo, e aí falou que queria fazer o clipe dessa. E depois ele continuou. A partir desse clipe também ele continuou me dando dicas até a vida inteira dele. Por que tu não percebes isso? Você só quer... Ele mostrou, ele sempre me levou. Ele nos deixou no ano passado, em 2024, e ele deixou, eu lembro de uma frase que meu irmão falou na despedida do meu tio, que foi que a herança que ele deixou pra gente não foi dinheiro, não foi bens materiais, foi essa luz que ele passou em vida. E aí, meu tio, ele foi essa pessoa na minha vida, esse anjo, essa luz.
la razón que ela me encontrou. Eu desejo que sempre buscou. Há uma voz que eu tenho guardado desde menino. Amazônia, Rondônia, Acre, ela não é só um cenário para mim, assim, onde as coisas acontecem. Acho que ela é parte de quem eu sou. Tá aqui nessa terra foi onde eu aprendi a viver, onde eu aprendi a amar, onde minha ancestralidade repousa. Eu acho que é aqui que é o meu lugar, é meu lar. Falar de Amazônia é falar de casa, e simboliza meu lugar no mundo. Sou rondoniense com orgulho, porque, cara, falar de Rondônia pra mim é falar de casa, falar de... eu tenho um senso de pertencimento, assim, e orgulho por ser dessa terra, e acho que isso reflete na minha música. Mudei pro Acre, onde eu me desenvolvi mais profissionalmente, né, artístico, por esse lado artístico foi fundamental para o meu crescimento, essa migração de Rondônia para Acre. E morar na Amazônia é muito significativo para mim, porque eu tenho absoluta certeza que isso reflete na minha música, no que eu faço, esse apego, assim, por essa terra que é tão bonita. Ela ensina a gente a querer levar isso para as pessoas. E a gente tem tanta coisa linda para agregar para o mundo. Eu acredito muito mesmo na questão de... Eu uso o exemplo da Amazônia, ela sendo sinal de vida, símbolo de vida para o mundo. E o que a gente está levando também para o mundo, a gente que é daqui. A minha música, ela não é apenas a fotografia da minha alma, mas também aquilo que eu estou aprendendo, sabe? Eu acho que é um punhado de sentimentos que eu vivo intensamente e que eu coloco isso na música. Me acostumei com teu cabelo deslizando no travesseiro. Eu tive o prazer de conhecer essa diversidade cultural que é Rondônia, né? Que são tantas cidades, né? Eu conheci algumas delas, que é Vilhena, Candeias, parte da minha família também mora lá, né? Essa conexão com o interior também me fez ver Rondônia de outro lado também, porque quando a gente só conhece Porto Velho, eu acho que fica muito... Ali é só a cidade, né? E tem muita coisa para dentro ainda, então tem várias Rondônias dentro de Rondônia. Do Acre a Cruzeiro do Sul, eu percorri algumas cidades. Agora, se tem um ponto que me pega muito, são essa parte de comida, né? Comida, eu acho que é uma conexão muito afetiva, assim, que eu tenho. E uma coisa que é um luxo também, que é um luxo pra gente da região norte, mas sempre achei um luxo: tambaqui. Tambaqui sem espinha. Desculpa quem gosta com espinha, eu sou nutelíssima nesse sentido, porque eu gosto de tambaqui sem espinha, eu acho um luxo, assim. Comer um tambaquizinho sem espinha, coisa mais gostosa do mundo, coisa chique, assim. E aí tem a nossa farinha também, que é totalmente diferente do resto do Brasil inteiro, me perdoe, porque realmente a nossa farinha, a gente tem que ter muito orgulho da nossa farinha, porque é diferenciada. Lá no Acre também tem um quibe de arroz, que é uma comida, é um arrozinho, bolinho de arroz frito com carne moída dentro. Uma delícia também. Tem o quibe de macaxeira, e chama de quibe, mas eu chamava de croquete, porque minha avó fazia croquete, né? E croquete era muito similar ao croquete de macaxeira. Minha bisavó também fazia para vender, com a avó Joana. E aí eu tenho essa conexão, esse afeto. Em Porto Velho tem vários lugares bonitos, né? Assim, do pessoal conhecer, lugares assim marcantes, pontos históricos. Eu tenho algumas coisas mais afetivas, assim, mais internas mesmo. A própria Estrada de Ferro, eu ia, né, frequentava a Estrada de Ferro com os meus pais, que eles me levavam. Tem também algumas histórias dos meus pais quando eles ainda... quando eu estava tipo, uns 3 a 4 anos, assim, e um pouquinho mais velho, assim, dos 4 para 5, quando eu já tenho mais umas memórias. Eles pegavam um ônibus, né, lá do 4 de janeiro, me levavam na Praça Aloysio Ferreira, e sempre tinha aos domingos lá
as feiras, né? E eu brincava de pula-pula, ficava lá. São pontos, assim, mais específicos. Tem a Praça das Três Caixas d'Água, também era eles iam lá porque, né, 2 adolescentes também, eles estavam saindo do colégio, assim, trabalho, dinheiro, então vamos num lugar que é de graça, né? E tem muito lugar bonito que é para se passear em Porto Velho. A minha trajetória profissional e artística, né? Ela reflete a Amazônia em emoção, porque as histórias que eu canto foram de emoções que eu vivi aqui, né? Morando aqui com pessoas daqui, e que é a minha terra, a minha casa. E eu consigo introduzir alguns elementos. Eu sempre busco, né, trazer os cenários da onde eu vivi. Quando eu morei no Acre, eu conheci o povo Runicuim. E isso me afetou profundamente no sentido da minha visão e conexão com, acho que o que a gente tem de mais puro e original aqui da Terra. E onde eu me conectei com o povo Runicuim. E a melodia, através do povo Runicuim, a melodia que eles trazem no violão, são notas simples, mas que de uma profundidade, de uma coisa tão, tão rica. E quando eu escrevo uma música, eu consigo trazer as pessoas que estão em várias partes do mundo a ouvirem um sentimento de alguém que é daqui. Oh, yeah. A gente que é do norte, a gente parece até meio normal, mas se a gente pensar que outra pessoa daria a vida assim, para viver toda essa beleza, eu acho que é um dos grandes motivos de eu tentar inserir isso tanto no vídeo quanto no áudio também. Quando a pessoa assiste meu clipe, acho que ela tem uma experiência tanto visual, ela vê os lugares aqui, o cenário onde a gente vive esses amores, quanto no áudio, né? Quanto na melodia. Então, inserir esses elementos eu vejo que é importante para levar a Amazônia para o resto do mundo, sabe? E um dos artistas que eu conheci, tive o privilégio de conhecer, foi o Bira Lourenço, né? Que é um pesquisador de sons daqui da Amazônia. Que ele trabalha tanto com os sons amazônicos que a gente vive daqui, quanto os sons ainda mais na Amazônia profunda, que é os sons ribeirinhos, né? E ele tem um projeto chamado Sons de Beira, e é fantástico, e é um artista que eu tô querendo fazer trabalhos com ele e aprender muito com esse mestre, que para mim é um dos maiores artistas que a gente tem em Rondônia. Eu conheci o Ixan na casa de uma amiga em comum, que nem sabia que era uma amiga em comum, um sarau, né? E fazia muito tempo que eu não ia num sarau. A minha identificação com o Ixan foi assim, sem querer me achar o simples, mas a simplicidade do Ixan, a maneira simples como ele toca, literalmente tocar, e o tocar o outro com a energia, né? O cantar. Brilhante, né? Onde de repente a rítmica estaria aqui. Essas trocas sempre acontecem, mesmo a gente não se encontrando pessoalmente, né? Mesmo à distância a gente conversa. E aí eu faço minhas palavras do Krenak, né? Que é o futuro é ancestral. O Ixan, dentro dessa cronologia da minha geração e a dele, ele é o futuro. Ele é o que está acontecendo agora. E ao mesmo tempo é ancestral, porque eu acredito que nós somos todos espíritos velhos. Ele fala como ele canta, ele compõe como ele é uma simplicidade, não é uma busca de causar efeito, cara,
Ele canta o que ele é, o jeito que ele é. Pra gente desbravar o paraíso, é só você chamar que eu te sigo até o fim. Acendo esse amor para poder. Minha história no Acre começa quando eu tinha uns 13 anos, por volta de 13 anos ali, eu decidi me mudar. Minha mãe já morava aqui, em Rio Branco, e aí eu decidi vir morar com ela. Assim, falei, vou, e até meio desapegado assim, da família, todo mundo lá, toda a minha família mesmo, assim, de sangue, é totalmente de lá, né? E aí vim pra cá, pro Acre, foi uma decisão muito espontânea, o meu interesse. Eu acho que talvez eu já estava sentindo algum chamado já, porque fugia totalmente dos meus planos, assim, nunca tinha pensado em vir pro Acre, eu só tive vontade naquele ano e vim pra cá. Chegando aqui, já comecei os meus estudos, né? Mais ou menos ali por volta do meu segundo ano de ensino médio, entre os 16 e 17 anos, ela conheceu o Mapu, né, que é meu padrasto. Eu chamo de Ampan, que é como se fosse pai e filho, a gente se trata como Ampan, né? Então é mais ou menos dessa forma. Dos 16 até os 17, esse um aninho ali, foi o suficiente assim, para o Mapu conseguir essa terra, né, que é uma propriedade privada, perto de Rio Branco, no quilômetro 36, e que ele continuou o projeto dele, né, que é o Centro Huancaruy Xibu, que trabalha o fortalecimento da identidade cultural do povo Runicuim. E também é onde ele mora, né, a casa dele, é onde eu morei com a minha mãe. A gente veio pra cá, a gente saiu do nosso apartamento e veio pra cá. A conexão que eu tenho é com o povo Runicuim, do Acre, e foi o que eu me conectei e vivi, de fato, tanto a cultura quanto a musicalidade. Eu morei aqui na terra, no Centro Huancaruy Xibu, por volta de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, assim, morando e convivendo dia a dia, os costumes que eram duas culturas, minha mãe e eu, assim, não indígena, a gente com uma cultura totalmente diferente, a gente morava em apartamento, né, uma coisa assim, que é uma vida, uma rotina totalmente diferente, e a gente veio morar afastado da cidade. A gente ia algumas vezes na cidade, mas era aqui, convivendo com uma família indígena, né, que tem seus costumes diferentes. E foi um choque cultural, assim, porque, pensa, a gente tava vivendo, a gente tem a nossa cultura não indígena, a gente tem algumas coisas que não são tão tradicionais como essa conexão com a espiritualidade é diferente, eles têm outros costumes com relação às medicinas, né, o rapé, a ayahuasca, né, foi um grande aprendizado essa parte, mas é uma rotina de trabalho, de você, por exemplo, ir lá pegar macaxeira. Toda vez eu ia até com o meu amigo Rachachá, que eu não conseguia carregar a macaxeira, sabe? Não conseguia puxar, pegava o facão, não conseguia puxar a macaxeira do chão. O Ixan, né, que a gente fala, o Gabriel, né? Chamei de Gabriel. Quando ele chegou aqui, eu ponhi logo o apelido de Chico, né? E quando ele chegou aqui, era um menino assim muito tímido. Menino criado em cidade, né? Fala em cidade, em apartamento, né? Ele chega assim na zona rural, no campo. E muito tímido o jeito dele, de falar, de lidar com a gente, né? Que a gente sempre foi assim, um pouco mais saído na conversa. Mas com o passar do tempo ele foi se adaptando ao nosso jeito de ser. E também a questão, né, do trabalho, essas coisas assim. Ele todo molão, aquele jeitão dele, né? Mas um menino muito, muito bom de lidar. Você não via ele assim enfesado, não via ele com raiva, né? Uma pessoa assim super legal, né? Eu mais ele assim, nós tivemos assim uma aproximação, assim, uma convivência nesse período que ele teve aqui muito próximo. Ele sempre chegava assim para mim, pedia conselho assim acerca das coisas, né? Um menino novo, eu sempre falava para ele, relaxa, né? Quando algum problema que acontecia, no sentido que quando você sente um cansaço físico, né? Você fica assim um pouco meio para lá, né? E eu sempre dizia para ele, relaxa,
Para mim, sempre foi um menino muito bom. O que eu tenho para falar do Gabriel, não dá para falar. O que eu tenho para falar para ele não dá para falar. Não existe palavra para expressar o sentimento que eu tenho por ele. Ixan veio através do Ampamapu, né, que ele me batizou logo assim nos primeiros momentos que a gente se mudou para cá, né? Eu já recebi esse nome até como uma forma de dizer: você faz parte dessa família, eu te reconheço. Ixan, pro povo Runicuim tem dois clãs, tem o clã do Viado e tem o clã da Onça. Eles dão o nome através de personalidade, né? Se a pessoa tem uma personalidade mais calma, é do clã do Viado. Mas também tem uma outra questão, por exemplo, se o pai é do clã do Viado, ele tem o nome do clã do Viado, você como filho, você vai ter esse nome do clã do Viado. Agora, se você for uma pessoa mais agitada, mais pra cima, mais brava, você é do clã da Onça. Eu tenho o nome de Ixan, que significa mucura. É uma mucura que é um gambazinho. É um marsupial, na verdade. É mais próximo do canguru do que de um gambá mesmo, né? Quando ele tá amamentando, ele sente muita dor, né? Então, simbolicamente, Ixan significa essa resiliência. Tive momentos muito significativos com Ixan. E um dos momentos especiais, sim, foi ele ser descoberto em meio a uma cerimônia de Nishpan com uma família Runicuim, né, que hoje é nossa família. E ele ser descoberto por um artista, né, renomado, nacional e internacional, que dá essa visibilidade a ele. Então foi um momento único, mas outro momento muito importante com o Ixan foi o encontro dele com o Bariban, o seu irmão, né, seu maninho hoje que tem seus 3 anos. E esse momento do encontro deles, com o nascimento e o encontro, foi um momento também muito lindo dessa conexão dos dois. Te amamos! Beijo! House House! O Ampamapu disse que tinha um tal de Didi Alok querendo falar com ele. A gente ficou super feliz, né? Porque muitos anos, ele como artista, assim, a gente ficou muito feliz, uma oportunidade incrível. O Alok fez o convite para o Mapu gravar falou da ideia do álbum que ele queria fazer, que é o Futuro Ancestral. Alok convida Mapu para ir fazer essa gravação, ir para Nova Lima. E eu vou como músico acompanhante e gravei lá uma semana e não falei nada com o Alok que eu cantava. E no último dia, em uma cerimônia, uma das cerimônias que a gente, assim como qualquer outro sábado que a gente tivesse feito aqui já durante esse 1 ano e pouco, fazendo as cerimônias aqui todos os sábados, foi exatamente assim. Durante a produção do meu álbum inspirado nas raízes indígenas, eu me encontrei com vários povos e a gente produziu várias músicas. Em um desses encontros, eu conheci um garoto super tímido, chamado Ixan. Ele é enteado de uma grande liderança espiritual Runicuim, o Mapu. O Ixan ele ficou praticamente 8 dias sem falar nada. No último dia, a gente estava numa cerimônia, quando de repente eu começo a ouvir uma voz angelical. Parecia que eu estava no céu. Quando eu abri os olhos, era o Ixan que estava cantando. Olhei para ele imediatamente e falei: a gente precisa ir pro estúdio. Esse é o resultado. Meu amor é seu, e o seu amor sou eu. E o meu amor é seu, e o seu amor sou eu. Eu não era profissional, né? Nunca tinha me lançado profissionalmente. E logo lançar com um artista do tamanho dele, um artista de sucesso, assim, tão incrível. Além desse conforto todo, né, de viajar do lado dele, de estar ali cercado de pessoas, massa, assim, eu acho que a conexão que eu pude ter acesso a tantas pessoas. E aí era uma coisa até que eu ficava, cara, meu Deus, quando eu fizer uma turnê, eu quero viver isso, eu quero ter essa parte de me conectar mais até.
seu amor sou eu. Então nessa parte eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou puxar as palmas, tá ligado? Você canta uma vez o refrão, depois joga pra galera. Somos silêncio, vai! Mais alto! Tenho que ir, não vou voltar num novo lugar. Dizem que eu vou perder. Eu não tenho um horário certo assim para compor, né? Eu tenho alguns horários que eu tento manter na minha rotina de estudo, sabe? Eu vou buscar referências, eu tenho isso bem cronometrado, né? Mas assim, a inspiração às vezes bate nas horas que a gente nem... Depois, às vezes, de um dia inteiro de pesquisa, de referência, e aí eu vou tendo esse feeling da composição. Mas é um processo muito bonito, porque também envolve muito de você se autoconhecer, você buscar ali o que você quer passar com aquele sentimento. Eu acho que a minha forma de ver música talvez seja aí a minha sensibilidade, acho que para a composição, que eu enxergo a composição como uma forma de você guardar um sentimento num frasquinho. E aí toda vez que você abre esse frasquinho, depois tocando, ou num show apresentando essa música, colocando ela no mundo, você revisita esse sentimento. Eu acho que é uma forma muito interessante de se ver música, e é assim que eu coloco a minha música no mundo. Poucas músicas, tipo assim, uns 35 músicas que eu tenho assim na agulha que estão completas. Mas é claro que não tem só 35 músicas. Para ter 35 músicas, eu tive que fazer umas 80 músicas anterior para chegar naquele resultado das 35 que eu considero interessante. Eu escrevo as canções não através da... Eu sempre tento viajar na melodia, no arranjo. Eu acho que ele me conecta primeiro para depois eu descobrir o que vai sair de letra ali. Raramente eu pego uma poesia e tento musicar ela. Às vezes eu me encanto com poesia, a forma de jogo de palavra, mas normalmente é sempre pela melodia da coisa que me encanta. Aí eu vou atrás da letra dentro dessa melodia. Desde o meu começo assim, na música, eu consegui cultivar algumas amizades que duram até hoje. Assim. Acho que foi desde o meu primeiro produtor lá do Acre, que aí, na época de adolescente mesmo, eu escrevia algumas canções, levei para ele. Também a gente pôde fazer uma troca ali. A primeira produção foi uma escolha de várias músicas que ele já tinha, né? Então foi difícil escolher porque ele só tinha músicas boas mesmo, né? Então Eu Quero Te Ver Feliz foi quem te deixou no topo, assim, para gravar primeiro. E é uma música de amor, né? Que é bem profunda e que eu sabia que ia ter uns arranjos que dava para encaixar super bem. Então, a partir daí, a gente começou a pensar na música. E logo em seguida a gente pensou no clipe também e lançamos ela. Olha, eu tinha uma certeza eu tinha, que era o Ixan, só precisava ser visto e ouvido para dar certo, né? E eu sabia que ele ia ser igual como foi comigo, não precisava fazer muito, é só cantar um pouco, alguém ouvir e vai dar certo. Eu tenho um caderninho que eu tô... Esse hábito de escrever num caderninho só, acho que é mais recente, porque eu tive vários cadernos ao longo da minha trajetória, desde a minha adolescência, desde a minha infância, quando eu comecei a escrever, mas eu sempre escrevia, às vezes, atrás de livro de apostila, escrevia em tudo que eu podia escrever, eu tentava escrever, sabe? Então, alguns cadernos tem músicas, parte de músicas neles, tem outros. Agora eu tenho um caderninho que eu escrevo todas as minhas canções nele. Então, desde poesias a ideias que eu tenho para tentar musicar aquele sentimento. Também não é só a poesia, é mais as ideias também que surgem, alguma coisa que eu vi que eu tento colocar ali para me lembrar. Violão e música, assim, quando eu tô mais imerso no meu universo ali, eu normalmente é na minha casa,
porque ainda não conquistei o meu cantinho, assim, tipo, ter um estúdio meu, né? Mas ao longo dos estudos que eu passei pelo Brasil, assim, eu pude tentar me sentir mais em casa em cada um deles, sabe? Mas você não tem o seu cantinho ali de composição, de ter o estúdio. Por enquanto eu faço as composições em casa. Eu tento até conquistar esse meu lugarzinho. Mas cada estúdio que eu vou é uma experiência interessante, que eu tento me sentir em casa nele. Porque é um espaço muito, muito sagrado, onde a música vai nascer, onde eu tenho que estar realmente me sentindo em casa. Então eu tento transformar os estúdios mais perto da minha casa, sabe? Onde eu escrevo ali, eu, voz e violão, e aí vai fluindo, sabe? Naturalmente. E já parou de chover, um dilúvio não dá, quem tem alma que flutua, então vai, não vou atrás. Cara, o Ixan profissional de agora, depois da Meu Amor, eu enxergo muito... Ele tá num ponto muito interessante, porque ele tá se descobrindo artisticamente cada vez mais. Tem tanta coisa vindo agora, eu tô trabalhando no EP, um EP que vai compor a minha identidade artística nesse momento, e depois a tendência é a gente explorar outros campos também. Eu quero estar bem aberto, eu quero ser um artista sempre buscando essa versatilidade no meu trabalho e nas temáticas que eu trago nas canções. A minha canção, meu single Verão, ela é uma música que ela carrega uma identidade, acho que é tanto sonora, mas também é mais o sentimental por trás dela, que tem a vivência com o povo Runicuim, que ela reflete nessa canção. Eu consigo misturar as duas coisas, seja na melodia, no arranjo, eu consigo trazer, acho que, a minha experiência Runicuim, né, pra essa canção. E eu acho que a Verão, ela é uma canção muito linda, muito rica. Ela fala sobre conexão, ela fala sobre você não se enxergar sozinho, pensar que que tem alguma coisa guiando a sua vida, né? Tanto que acho que ela é um reflexo também dos encontros que aconteceram na minha vida. Já Juízo, que é o meu outro single, minha atual canção de trabalho, né? Ela é uma canção que acho que ela conseguiu... Eu adoro ela, é uma poesia super simples, mas eu acho que ela carrega uma beleza, também fruto de outra conexão incrível, né? Com dois DJs maravilhosos lá do Paraná, que é o DJ Schutzer e o DJ Anderson. São dois caras fantásticos, assim. Acho que a gente conseguiu imprimir um pouco do que o Ixan também pode ser, que ele pode trazer, essa conexão com a música eletrônica, com os timbres mais modernos, e também não perdendo uma essência tanto de música romântica quanto de alguns timbres, algumas coisas que remetem aqui à região norte do Brasil. Agora a gente está produzindo um EP de 6 músicas. É um EP assim, que a gente está pensando ele assim, do começo ao fim, ser uma experiência. Realmente a galera levar o público numa viagem emocional. E que os shows a partir dele também vão ser uma extensão desse EP. Então é totalmente pensado para ser a experiência que a pessoa escutar no EP, as 6 músicas, ela também vai sentir essa energia nos shows que a gente vira fazer, né? Filho, papai está te desejando muito sucesso na vida, tá? Conte sempre com o papai, né? Que você sempre sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, tá? Continue sendo esse rapaz amável, responsável. E vovó te ama muito, muito incondicional. Não tem como mensurar o tanto do amor que eu sinto por você. Meu lindo neto, eu te amo muito e você representa demais para mim, meu filho. Nenhum momento a vovó pode esquecer de você em
todas as ocasiões. Você é demais para vovó. Filho, a gente sempre somos muito parecidos, né? Você é muito intenso, esse amor pela vida, esse ser emocionado, apaixonado também por essa vida. Então, assim, eu desejo que você cada vez mais, sim, seja intenso, tenha todos os seus sonhos, todos os seus projetos realizados. Seja o que o amor conquiste, siga forte, sem ter medo. Para todo ser que existe, a noite não está.